Bom, eu decidi fazer a parte 2 do vídeo porque ficou faltando muitos animes para serem citados e também porque o primeiro vídeo rendeu uma boa quantidade de visualizações. De qualquer forma, o importante é continuar postando com frequência para vocês. Então, sem mais enrolações, vamos conferir os 5 melhores animes curtos parte 2. O primeiro anime que vou citar aqui na lista é o Black Ballet. O anime se passa anos após o confronto entre os homens e as gástrias, que são meio que os monstros presentes na história. Enfim, a humanidade acaba perdendo esse confronto, mas consegue se isolar dessas criaturas. Só que mesmo com esse isolamento, os gástrias ainda assim continuam atacando os humanos de vez em quando. E é aí que conhecemos o Satomi Rentaro, que trabalha para uma organização responsável por combater os gástrias. Mas ele não atua sozinho nos confrontos contra essas criaturas. Na história ele tem a companhia de uma garotinha que possui habilidades sobre-humanas. E então eles têm que combater os gástrias, que aterrorizam a sociedade. E também um inimigo misterioso, que não se sabe qual o seu objetivo e de onde ele veio, mas com certeza não tem boas intenções. Esse é um anime que eu particularmente gostei. Ele possui boas cenas de ação, uma história bem interessante e com um final que sinceramente eu curti bastante. Só que nem tudo são flores. O anime força muito no requisito humor, sendo que a maioria de suas piadas são relacionadas ao fato da garotinha gostar muito do protagonista. E então você vai ver frequentemente piadas do tipo, mas mesmo assim vale muito a pena assistir esse anime. O próximo anime da lista é o Golden Boy. Esse é um anime bastante simples. Na história conhecemos um cara de 25 anos chamado Kintaro, que viaja pelo Japão com a sua bicicleta, e que não fica muito tempo em um emprego e cidade. Mas o que torna essa obra tão interessante é justamente o motivo pelo qual ele segue uma vida tão animada. O protagonista ele tem um interesse por aprender coisas novas, e por isso sempre que ele aprende algo de novo, ele então parte em uma nova aventura em busca de mais conhecimento, tornando o anime basicamente isso. Bom, esse é um anime bem curto e infelizmente possui apenas 6 episódios, que quando você menos espera já está acabando. Isso acaba deixando aquele gostinho amargo de querer consumir mais, tanto que ele podia ter mais de 40 episódios que eu assistiria de boa. Com relação ao protagonista, você vai criando uma certa simpatia por ele, por conta do seu jeito simples de ser. Então caso você veja esse anime, não espere uma história complexa ou algo do tipo, assista apenas para descontrair, e você não vai se arrepender. O próximo anime é o Yamada Kun Nanami no Majo. A história do anime é sobre um moleque chamado Yamada, que não quer nada com a vida. Ele sempre se atrasa para as aulas, não presta atenção na matéria, não cumpre com as lições, sempre arruma brigas com os alunos, entre outras características clássicas de alunos delinquentes, e por conta disso ele não consegue ser sociável com os outros alunos do colégio. Então certo dia ele estava subindo a escada, e acaba tropeçando e caindo em cima de uma das melhores alunas do colégio. Essa queda acabou ocasionando uma troca de corpos entre os dois, ou seja, Yamada acabou trocando de corpo com essa aluna. Então eles descobrem que a única forma de voltar com os corpos é se beijando, só que acaba que um dos integrantes do conselho estudantil descobre esse segredo entre os dois e revive então o clube de estudos sobrenaturais para tentar desvendar o mistério por trás desse acontecimento e também para encontrar outros casos sobrenaturais. Esse anime é bem interessante, apresenta uma história simples, com vários personagens que vão aparecendo ao decorrer dos episódios. E para mim o forte desse anime é o humor, que sinceramente eu não achei muito forçado como em outros animes do tipo, e ele também possui um certo romance que vai sendo desenvolvido durante o tempo. Caso você esteja procurando um anime de romance, esse pode ser uma boa pedida para você. O anime que eu vou falar agora foi o que mais me surpreendeu. Estou falando de Masamune Kun no Revenge. Nesse anime conhecemos um garoto chamado Masamune, que era um garoto gordinho atormentado por sua amiga de infância. E então ele para de conviver com essa garota, mas mesmo assim ele ainda sente mágoa pelo que ela fazia com ele na infância. E com isso, Masamune decide se tornar uma pessoa diferente. E ao decorrer dos anos, ele vai mudando o visual, começa a cuidar da aparência e do físico, até que chega o momento de ingressar no ensino médio, e quando ele entra no ensino médio ele acaba encontrando essa menina novamente, só que ela não o reconhece, já que ele tá totalmente diferente de quando eles eram crianças. Aí ele tem a brilhante ideia de, com a sua aparência nova, tentar conquistar o coração dela, e quando ela se apaixonar por ele, aí então ele a rejeita e revela sua identidade. O anime inteiro é basicamente isso. Você presencia ao decorrer do anime um Masamune tentando executar o seu plano de forma perfeita, tendo total esperança que vai dar certo. O anime possui uma história bem de boa de assistir, sem nada de muito surpreendente, e eu vou ser sincero, eu não esperava que esse anime fosse tão bom. Ele acabou me rendendo boas risadas e com certeza recomendo muito que você assista. O último anime que vou citar aqui na lista é o Sankarea. Nesse anime nós conhecemos o Chihiro, um adolescente que desde pequeno era um fanático por zumbis, sentindo atração até mesmo por garotas zumbis. Então, certo dia um gato de rua acaba morrendo em sua frente. Ele fica triste com a situação e depois de ler um livro antigo do seu avô ele encontra uma solução de como reviver seres que acabaram de morrer, e claro que ele decide testar no gato, só que algo inesperado acontece e uma garota acaba aparecendo antes do experimento começar e decide ajudar Chihiro a reviver o gato. Depois desse fato, alguns dias se passam e a garota novamente reencontra Chihiro, só que dessa vez ela está determinada a se tornar um zumbi, e com isso ele atende os desejos dela, fazendo com que ela se torne um zumbi. Esse é um anime fantástico, com personagens incríveis, uma história diferente de tudo e também com vários momentos icônicos.
A única coisa que eu não gostei desse anime foi o fato de que provavelmente ele nunca terá uma nova temporada. Então quando você acaba ele, meio que você fica na vontade de querer ver mais. E com isso a única solução é continuar a história pelo mangá que já está finalizado. Bom, meus queridos e queridas, o vídeo vai ficando por aqui. Caso você queira ajudar o canal a crescer, é só compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal para receber mais vídeos. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima e falou!